Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da V3, no centro da cidade de São Paulo. Batido o martelo, a reforma da Previdência só vai ser votada no Congresso em fevereiro do ano que vem. O temor de não juntar agora o mínimo de 308 votos necessários para aprovação na Câmara fez a base negociar um acordo para as votações de deputados e senadores acontecerem uma em seguida da outra no ano que vem. O Ministério da Fazenda aumenta a estimativa de crescimento para a economia agora este ano e também para 2018. A notícia chega com a informação também positiva que caiu o tamanho do déficit das contas públicas agora em 2017. Um esforço para sair das dívidas. 37% dos consumidores dizem que vão usar o 13º salário para pagar contas. O cenário econômico está no ar. A votação da reforma da Previdência tem data para começar, dia 5 de fevereiro de 2018. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, adiou oficialmente o início das discussões no plenário para o dia 5 e a votação, exatamente na volta do recesso, né? E a votação para a primeira semana após o Carnaval, no dia 19 de fevereiro. Segundo Rodrigo Maia, no dia 19, o governo já terá conseguido ultrapassar o mínimo de votos necessários, que são 308 votos, e a estimativa é que lá o governo já tem em torno de 320 a 330 votos. Duas observações rápidas aí. O mercado já reagiu desde ontem em relação a essa possibilidade, porque havia uma aposta, ou pelo menos uma tentativa muito forte do governo de votar ainda agora, neste ano, na última semana, antes do recesso legislativo, a reforma da Previdência. A outra coisa é que havia um temor por parte dos deputados de votar uma matéria que eles consideram um problema na hora de negociar com os eleitores, e o Senado, lá em fevereiro, na volta do recesso, mudar a votação. Ou seja, agora, Câmara e Senado vão votar exatamente uma atrás da outra no ano que vem. Ou seja, há agora um acordo entre as duas casas para votar a reforma da Previdência juntamente, ou seja, minimizaria essa possibilidade de o Senado votar uma coisa diferente do que votarão os deputados. E o mercado financeiro oscilou bastante nas últimas semanas diante desse vai e vem acerca da votação da reforma da Previdência, com a expectativa e esforço que o governo fazia com sua base parlamentar de sustentação no Congresso para votar na Câmara a reforma ainda este ano. Sobre exatamente esse adiamento, agora a votação acontecerá em fevereiro do ano que vem, numa manobra para que o Senado vote em seguida, logo depois dos deputados. Eu conversei mais cedo com o economista-chefe do Banco Banestes, Eduardo Vera, que esteve aqui essa semana, conversou conosco pelo Skype, mas hoje estava passando aqui pela Bolsa e fez exatamente uma avaliação sobre esse novo cenário para a economia, porque evidentemente isso impacta também no mercado financeiro. Acompanhe. Velho, depois de toda essa discussão que houve sobre a data da reforma da Previdência, foi batido o martelo, não vai ser votado agora na Câmara este ano, mas vai ser votado em fevereiro e numa votação praticamente conjunta com o Senado. Ou seja, havia um risco político ali dos deputados, e essa era uma reclamação da base, de bancar uma medida que ainda é vista como impopular, embora isso esteja diminuindo, e depois o Senado mudar uma decisão da Câmara. Do ponto de vista de mercado, que ficou oscilante esses dias, a cada vai e vem da decisão sobre a reforma da Previdência em Brasília, da reforma da Previdência, da votação em si, o mercado subia, o mercado descia. Na sua opinião, é bom ou ruim essa decisão de votar no ano que vem, dessa maneira conjunta entre Câmara e Senado? Entre colocar a votação agora em dezembro, que era a ideia inicial, e reprová-la, ou seja, não ser aprovada, de reprovar, realmente a estratégia melhor para o governo foi postergar e colocar para fevereiro, que há uma chance, claramente, de ser votada, porque no Senado, lembrar que o governo tem uma base de apoio muito maior e muito mais consistente à aprovação. Então, o grande ponto é na Câmara. Eu acho que a melhor estratégia foi essa. Se você votasse e derrotasse, eu acho que o mercado, a própria Bolsa, ia tentar até atingir 70 mil pontos, ia cair bem a Bolsa, o dólar realmente subiria muito mais e os juros futuros subiriam muito mais do que subiriam nos últimos dias. Agora, você vê que a reação no mercado, eu acho, minha avaliação, foi moderada. Você vê que nas últimas 2 semanas o mercado já estava esperando que fosse postergada. A Bolsa, que já chegou há um mês atrás a 78 mil pontos, a Bolsa estava na faixa de 72, 73 mil pontos. Então, já houve um ajuste. O próprio dólar, que chegou a 3,10, voltou para 3,30. E o próprio juros futuros chegaram um pouco 9,5%, voltou para um pouco acima de 10%, juros longos. Então,
Então, de certa forma, houve uma pequena deterioração de curto prazo desses ativos financeiros, mas não está havendo saída de recursos do Brasil. Ou seja, há interesse investidor estrangeiro em aplicar no Brasil, em ativos, até nas privatizações que podem ocorrer ao longo dos próximos meses. Eu acho que é uma situação de observação. E lembrando que o ponto agora que o mercado vai monitorar muito é o julgamento, em segunda instância, do presidente Lula em relação ao caso do Triplex. Eu acho que... Está marcado para janeiro. Está marcado para janeiro. Na minha avaliação, eu acho que na maioria do mercado, caso ocorra realmente um impeditivo do Lula em participar, me parece que a sinalização para o mercado vai ser positiva, né? No seguinte sentido, quer dizer, as chances de uma candidatura mais pró-mercado sair vitoriosa aumenta. E, de certa forma, isso pode até rebater e criar mais apoio da base governista, ficar mais confortável da base governista, quando voltar do recesso, em aprovar a reforma da Previdência. Quando você diz uma candidatura pró-mercado, não é uma candidatura confirmada, ou melhor, comprometida com as reformas? Exatamente, comprometida com a redução do custo do Brasil. Não a populismo, não a saídas alternativas, ou seja, essa reconstrução ter continuidade. É a continuidade da atual política econômica, será o sinal claro para ganhar mais apoio da base e votar e aprovar a reforma da Previdência até março. E, além disso, vamos ter melhores indicadores de crescimento, não só do quarto trimestre, como do ano 2017 e também do primeiro trimestre de 2018. Então, eu acho que isso cria um contexto favorável, ter mais deputados apoiando e aumentando um pouco a chance de uma aprovação no início de 2018. Isso quer dizer continuidade da recuperação do emprego, por exemplo. Exatamente. Que é o maior drama, a maior dor da última crise econômica pela qual passamos. Exatamente. Quando tem mais crescimento e redução do desemprego, claramente fica mais fácil você ter apoio de sua base, claro, em projetos importantes para o Brasil. E o governo elevou sua estimativa oficial para o crescimento do Produto Interno Bruto deste ano, que antes, lá atrás, você tem acompanhado aqui no cenário econômico essa mudança, na verdade, do mercado, que é avaliada semanalmente pelo Boletim Focus do Banco Central, mas agora é oficial. Antes, o governo tinha uma estimativa de crescimento de 0,5%. Agora subiu para 1,1%. Portanto, superaríamos ali, se essa estimativa se confirmar, o 1% que era ali, lá no começo do ano, uma estimativa quase impossível, se falava em 0,34% de crescimento do PIB, depois subiu para 0,5%, o mercado começou a subir um pouquinho a régua para 0,7%, falou-se em 0,8% recentemente, agora, inclusive, a gente fez a soma do PIB, nós já estávamos num crescimento maior. Agora o governo está falando bem acima de 1%, ou seja, 1,1%. Isso, se a gente fizer um comparativo muito rápido com 0,34% de lá atrás, que era a expectativa do mercado, o governo sempre manteve em 0,5%, isso é um avanço, nós estamos dobrando a expectativa de crescimento que tinha o próprio governo em relação a 2017. Segundo o ministro Henrique Meirelles, esse valor está acima da previsão de crescimento do mercado financeiro para 2017, que é de 0,91%. A equipe econômica também elevou de 2% para 3% a previsão de expansão da economia em 2018. Essa nova previsão do governo é superior à estimativa de expansão econômica do mercado financeiro, que projeta até o momento, para 2018, um crescimento de 2,62%. E também do próprio Congresso Nacional. E por que é importante a previsão de crescimento do Congresso Nacional? Porque é exatamente o Congresso Nacional que aprovou inclusive na última quarta-feira, o orçamento com uma estimativa de crescimento do PIB de 2,5% para o próximo ano. Quando o Congresso aprova um crescimento de 2,5%, quer dizer que você só pode ter despesas que comportem, novas despesas que comportem um crescimento da receita em 2,5%. Estamos falando do Produto Interno Bruto, aí se calcula quanto que a receita pode gerar, a partir daí é que você calcula os gastos do governo para, evidentemente, minimizar os problemas de rombo nas contas públicas, que este ano foi menor, a gente falou disso agora há pouco. Aliás, sobre esse assunto, o ministro da Fazenda também divulgou hoje o déficit primário do governo deste ano, que caiu de 157 bilhões de reais para 156 bilhões. Ele tinha sido majorado recentemente numa reavaliação do governo e tinha sido elevado. Agora, nos dados reais, a estimativa do governo é que ele vai gastar menos, ou seja, vai ter um déficit menor do que ele imaginava.
Como se trata de um déficit primário, é sempre bom dizer, a conta não considera as despesas do governo com pagamento de juros da dívida pública, que também ficaram menores porque a taxa Selic é exatamente um referencial para pagamento de títulos da dívida do governo. A taxa Selic é um moderador disso tudo, a taxa caiu e o governo acaba gastando menos com pagamento de juros também. Entretanto, o valor do déficit estimado pelo mercado está abaixo da meta, ou seja, do teto para o rombo das contas públicas previsto para 2017, que é de até 159 bilhões. Vamos mudar de assunto não, a gente vai continuar falando aqui de um dado positivo, um otimismo da indústria. Um boletim divulgado pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, está prevendo um crescimento de 3% do Produto Interno Bruto do setor industrial no ano que vem. Aliás, está quase que exatamente com o mesmo número do governo, quando o governo fala do crescimento da economia como um todo, dos 3% para o ano que vem. O repórter Maurício de Almeida está na redação da TV Brasil, no Rio de Janeiro, e tem outras informações. Maurício. Olá, Piotr, boa noite. Pois é, o ano de 2007 não terminou e já estamos aí com boas previsões para 2018, apontando para a retomada cada vez mais forte do crescimento da economia. Se for realmente concretizado esse número que a CNI está prevendo para o PIB da indústria, um crescimento de 3% no ano que vem, ele vai representar o maior aumento do parque industrial brasileiro nos últimos 5 anos. Portanto, a indústria voltando a crescer. A CNI aposta que isso vai acontecer principalmente por causa da retomada da construção civil. A indústria da construção civil deve acelerar suas obras no ano que vem. Além disso, a CNI está apostando também no aumento das exportações, produtos brasileiros cada vez mais fortes no exterior. Com o aumento da indústria, o crescimento do mercado da indústria, isso também vai fazer uma queda no desemprego. A CNI aposta que o desemprego no ano que vem deve chegar a uma taxa de 11,8%. O último número divulgado do IBGE esse ano do desemprego aponta para uma taxa de 12,6%. A CNI também faz uma previsão geral para o crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro em 2018. A Confederação Nacional da Indústria aposta que esse PIB no ano que vem vai ficar em 2,6%. Já o PIB de 2017, a CNI tem a mesma previsão que você acabou de passar aí, a previsão oficial do governo, um crescimento de 1,1% esse ano. E esse ano o PIB da indústria deve crescer levemente, cerca de 0,2%, segundo a CNI. Piotr. Muito obrigado, Maurício. O crescimento, a retomada do crescimento da indústria é extremamente importante, sobretudo para empregos nas capitais e nas cidades, porque o agronegócio, nas grandes cidades onde há concentração de indústria, porque o agronegócio tem contribuído com o emprego sempre no começo do ano, no final do ano e começo do ano, porque tem colheita e tudo mais, mas a indústria sofreu muito nos anos de 2014, 15 e 16, e foi de lá que veio boa parte desse desemprego gigantesco com o qual nós estamos agora lidando e diminuindo lentamente. Aliás, nós temos mais um detalhe importante sobre esse estudo do PIB que o Maurício nos trouxe. De 2002 a 2015, houve uma transferência de produção de riqueza das capitais para as cidades do interior do país. 20 dos 26 estados da federação perderam participação do Produto Interno Bruto, enquanto os municípios fora das capitais aumentaram sua participação do PIB. Ou seja, é uma transferência só de capital para a cidade do interior. Nós preparamos uma tela que mostra exatamente essa mudança, você acompanha agora ali, olha, a divisão do PIB pelo país, os dados são do IBGE, de 2002 a 2015, o PIB das capitais caiu 2,9 pontos percentuais. O PIB do interior cresceu 2,9, ou seja, é exatamente uma transferência. Para se ter uma ideia, esse PIB do interior hoje responde por 66,9% do Produto Interno Bruto do país. Ou seja, um crescimento agora da riqueza do interior. A gente acompanhou nos últimos tempos, nos últimos anos, uma série de transferência de indústrias, sobretudo indústrias de grandes cidades, para o interior. Indústrias geram muita riqueza. E as grandes cidades têm, na verdade, conseguido uma concentração maior do setor de serviços. É o caso, por exemplo, da maior cidade do país. São Paulo de hoje não é a São Paulo de 30 anos atrás. São Paulo de 30 anos atrás tinha muito mais indústria do que tem hoje. Mas há um setor de serviços cada vez mais forte. Essas indústrias foram, por exemplo, para polos industriais de cidades do interior que abriram justamente seu mercado para receber esses trabalhadores e essas indústrias. É isso que fez com que justamente se aumentasse o PIB de cidades do interior. Tem um detalhe que é extremamente interessante, São Paulo ainda continua, a cidade de São Paulo, a capital de São Paulo, ocupou a primeira posição em termos de contribuição do PIB do país.
o que não é uma novidade. São Paulo está na frente desse quesito há muito tempo, e Palmas, no Tocantins, ficou em último lugar. Agora, vamos falar só dessa questão capital e interior. E o estado que tem um detalhe bem interessante é Santa Catarina. Florianópolis, a capital de Santa Catarina, foi a única capital a não ocupar a primeira posição no ranking do PIB municipal em seu estado. Porque o IBGE faz uma mensuração também do PIB, por exemplo, no estado. E normalmente, em todas as outras exceções, todas as outras não, a regra, na verdade, a exceção é Florianópolis, a capital do estado tem um PIB maior, porque normalmente é uma cidade muito maior. No caso de Santa Catarina, o exemplo é o contrário. Foi a única capital a não figurar como a maior contribuição do PIB no estado. As cidades que se destacam lá são Joinville, que faz parte do polo metal mecânico catarinense, e por Itajaí, que se destaca nas atividades portuária, industrial e de outros serviços. São duas cidades que estão à frente. Itajaí, na verdade, Joinville e Itajaí estão à frente da cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, que mostra claramente essa mudança do PIB das capitais para as cidades do interior. Daqui a pouco nós temos os números do mercado financeiro. Logo depois do intervalo a gente volta até para ver a repercussão no mercado hoje em relação a essa mudança da votação da reforma da Previdência para o ano que vem. A gente volta em instantes. Já de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa, com os números do mercado financeiro. Vamos ao Ibovespa e também ao dólar, está ali. O Ibovespa hoje uma queda também de 0,67% a 72.428 pontos. Essa semana chegou a 73 mil, hoje permaneceu nos 72 mil como ontem, 0,67% de queda. E o dólar uma alta de 0,63% a R$ 3,33. Isso tudo tem muito a ver com esse adiamento da reforma da Previdência, mas a gente ouviu ali, na opinião pelo menos do economista Eduardo Velho do Banestes, é melhor votar a reforma em fevereiro do que correr o risco de ter algum problema numa eventual votação que acontecesse ainda este ano. Brasília vai sediar o 8º Fórum Mundial da Água entre os dias 18 e 23 de março do ano que vem. São Paulo sediou hoje uma reunião preparatória importante para a definição das propostas que serão debatidas lá na capital federal. A Vanessa Casalino está na redação da TV Brasil em São Paulo e nos traz os detalhes. Vanessa, boa noite. Boa noite, Pioto. O Fórum Mundial da Água se reúne a cada 3 anos em um país diferente. O tema de Brasília vai ser Compartilhando Água, para estimular a troca de experiências e também a cooperação entre países. A intenção é que a sociedade civil também participe das decisões sobre a água, que hoje envolvem basicamente técnicos, segundo os organizadores. Aqui em São Paulo, representantes de 80 empresas apresentaram propostas do setor privado para o uso sustentável da água. O Instituto Trata Brasil, por exemplo, problematizou que o país tem hoje mais de 35 milhões de pessoas sem acesso à água tratada e quase 80 milhões vivem sem esgoto. Essa discussão sobre a água é tida como fundamental para garantir esse recurso para as futuras gerações, tanto para o consumo quanto para as atividades econômicas, como agricultura, indústria e geração de energia elétrica, Pioto. Obrigado, Vanessa. Aumentou o número de brasileiros que pretendem utilizar o 13º salário para pagar contas e poupar. A pesquisa é do Boa Vista SCPC e mostra também que neste ano difícil, 34% dos consumidores tentaram reduzir os gastos com lazer. Um aumento de 9 pontos percentuais numa comparação que se faz desses números deste ano com o mesmo período de 2016. O economista do Boa Vista SCPC, Flávio Calife, está conosco para evidenciar um pouco mais o que a pesquisa traz aqui. Flávio, boa noite, bem-vindo uma vez mais ao cenário econômico. Esses são dados positivos, não são? Levando-se em conta o tanto de inadimplência, a crise, as pessoas quando percebem que tem um recurso a mais, estão tentando resolver a crise, a crise da dívida delas próprias, porque lá tem um juro muito alto, né? Então, mas é interessante, em pesquisas anteriores, esse número de que consumidores queriam usar o recurso para o pagamento da dívida era maior, 50%, 56%, agora caiu. Para 37%, que é um número ainda bem elevado, e aumentou bastante os que vão poupar e vão guardar dinheiro para o pagamento dessas contas do início do ano. Mas também é um número positivo. Se a gente olhar os números, tanto do Banco Central, números nossos, também da SCPC, a gente vê que hoje o brasileiro está menos endividado, né, em relação à sua renda, e ele está menos inadimplente também.
né? Então ele conseguiu, de certa forma, equilibrar um pouquinho o seu orçamento e vai conseguir guardar recursos para o começo do ano. Isso é interessante porque o ciclo da inadimplência ele mostra muito isso, né? Que no começo do ano, lá para março, abril, é onde nós mais temos inadimplência, porque o consumidor já fez muita compra ali no final do ano, tem as contas do começo do ano que ele esquece que elas existem, e aí chega lá março, abril, ele fica inadimplente. Quer dizer, essa economia que ele faz agora, em segurar o dinheiro, em poupar o dinheiro, para não ser surpreendido por essas dívidas, justamente de janeiro, fevereiro e março, e você não ter de novo um acréscimo de inadimplência em março, isso é uma mudança de comportamento. Exato. Vamos ver se vai realmente acontecer, né? Mas aparentemente, né, quando a gente olha uma pesquisa, depois a gente vai testar esse resultado para frente. Se isso realmente acontecer, é uma boa mudança de comportamento. A gente tem visto o consumidor brasileiro realmente bem mais cauteloso, bem mais precavido nos últimos 2 anos. Essa crise evidenciou isso, porque piorou muito o cenário econômico, muito, mas a questão da inadimplência, o endividamento, ele não aumentou, ele melhorou até. O esperado seria que piorasse, mas não, melhorou porque o consumidor colocou o pé no freio, diminuiu a tomada de crédito, diminuiu o consumo e conseguiu, de certa forma, não perder muito o controle das suas contas. Mas ainda a gente tem um nível de inadimplência alto, né? Tem muita gente ainda tentando renegociar o que eu chamo de passiva de 2015 e 2016, né? Sim, a última crescimento da inadimplência foi 2015. 2015 foi aquele ano em que tudo piorou, inclusive a inadimplência. Mas 2015 para cá, dezembro de 2015 para cá, ela vem ou estável ou recuando. Pegar o número do Banco Central, para você ter uma ideia, que o número de estoque é mais interessante, era 6,2% a inadimplência por pessoa física em dezembro de 2015. Hoje ela é 5,6%. Um ano e meio depois, e um ano que ainda foi bem ruim, né? 2016. 2017 já está um pouquinho melhor, mas ainda está ruim. Então, mesmo com a piora do cenário, que piorou ainda, 2015, 2016 também piorou bastante, o consumidor ficou menos inadimplente. O cenário é diferente para as empresas, mas o consumidor foi menos inadimplente. Flávio, eu vou pegar um outro dado da pesquisa aqui do Boa Vista SCPC. Entre os consumidores que pretendem gastar menos dinheiro este ano, 44% irão quitar dívidas com o 13º salário. Ou seja, num grupo especial eu tenho mais gente disposta a resolver o problema da dívida. Exato. É bem comum, exatamente isso. Tem alguns grupos em que há uma disposição maior para usar esse recurso para o pagamento das dívidas, né? Principalmente aqueles que gastam menos, são mais controlados. Vou resolver o meu problema com as dívidas, não quero entrar em 2018 com dívidas, entrar mais equilibrado ainda. Eu me lembro de algumas conversas que tivemos ao longo deste ano e foram várias, já te agradeço, nós estamos no final do ano, preciso te agradecer pela gentileza de nos atender aqui. E você fez menção em várias vezes sobre a história de se ter uma educação financeira. Esses números aqui, obviamente que a gente não consegue mensurar isso tecnicamente com muita precisão, mas a gente percebe essa mudança de comportamento. Quando o sujeito responde isso na pesquisa, quer dizer que ele não respondia isso em pesquisas anteriores. De alguma maneira, essa educação financeira, com o excesso de informação, e esse excesso é positivo, parece estar mudando essa percepção das pessoas em relação às contas que elas têm que manter, que são as delas, né? O que eu digo é o seguinte, recentemente, houve realmente uma mudança de comportamento. Os consumidores ficaram mais cautelosos, mais precavidos, estão mais preocupados com os orçamentos, as pesquisas são cada vez melhores em relação ao comportamento, em relação à educação financeira, mas eu acho que o grande teste vai ser quando as coisas melhorarem, né? Ou seja, quando o mercado de trabalho melhorar, quando o crédito voltar a ser tomado, se isso vai continuar ou se vai haver um crescimento novamente dessa inadimplência por conta de um uso excessivo do crédito. Quer dizer, a hora que tudo fica... Na hora da bonança, na hora que vier a bonança, eu quero ver, vai ser o grande teste. Se na bonança esses números continuarem bons, eu acho que realmente houve um grande aprendizado. Se na bonança o sujeito guardar a água da tempestade para a hora da depois, seca... Aí eu acho que ele teve um ganho de aprendizado. É aí que vai ter essa mudança de paradigma. Eu acho que sim, mas vamos ter que observar ainda, tem que esperar. O 13º é tão importante assim hoje, para fazer qualquer outra coisa, ainda é muito importante? Sim, às vezes será uma boa injeção de recursos na economia. Tanto para incentivo no comércio, quanto para pagar dívidas? Ele é quase 10, 20 vezes maior, 10 a 15 vezes maior do que foi, por exemplo, aqueles recursos do FGTS, né? Todo mundo, o FGTS, que foi 40 bilhões, né? O FGTS é bem maior do que isso. Então, o efeito dele sobre a economia, ele é bem maior e até mais duradouro, até porque são 2 meses, né? Então acaba dando efeito grande em novembro, efeito grande em dezembro também para as compras de final de ano e até para as compras de início do ano. E o que é interessante também, a gente falou do ciclo da inadimplência, que ela cresce em março, no final do ano ela diminui. Exatamente porque chega outubro, novembro, 13º, o pessoal quita a conta para ficar livre, né? Ficar com o nome limpo, para ir às compras. Então esse efeito sobre o mercado de crédito também é bem grande. Deixa eu rapidamente cruzar 2 números. O governo revisou as metas de crescimento. Sim. Deve chegar a 1,1% este ano e 3% ano que vem. Exato. Se eu cruzar isso tudo com essa redução da inadimplência, essa volta do emprego, lentamente, mas uma volta do emprego, com um crescimento maior do país,
Eu tendo a acreditar que terei números menores em relação a tudo isso no ano que vem? Melhores? É. Eu acredito que números principalmente em relação ao consumo. Esse é um dado que a gente vem falando há algum tempo. Esse dado de inadimplência em queda, endividamento em queda, juros em queda, preços subindo menos, já é um número que já vem já há algum tempo. E o que a gente tem dito é o seguinte, o grande efeito vai vir a hora que o mercado de trabalho melhorar. Aqui já está melhorando. Se pegar 6 meses para cá, o mercado de trabalho não para de melhorar. Então isso vai incentivar bastante o consumo de volta. Tanto que o consumo que está puxando ainda, agora os investimentos também voltaram, mas nos primeiros trimestres de crescimento do PIB recente, foram o consumo que puxaram. Perfeito. Agora o investimento está subindo mais, até atrás disso. Agora, mesmo assim, nesse cenário, eu acho que pelo menos no primeiro ano, 2018 principalmente, o cenário tende a melhorar. Ou seja, tende a inadimplência, mesmo com o crescimento do crédito, vai começar a crescer, ainda deve ficar menor. O endividamento talvez volte a aumentar, mas o endividamento não é ruim quando você paga ele. O problema é o endividamento que você não paga, né? O endividamento que você faz da dívida e deixa de pagar. Esse é o problema. O endividamento que você paga, ok. Flávio, obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Cenário Econômico termina aqui. Obrigado a você. Boa noite. Até amanhã, hein?